100 por um, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, seus inimigos, o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, Abimeleque era o líder dos filisteus: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e os que os filisteus também entulharam depois da morte de seu pai. Chamou-os pelos mesmos nomes que os chamara o seu pai. Bem, o que nós vemos? Nós vemos um homem vencendo em tempo de crise. Nós vemos um homem enriquecendo em meio à guerra, em meio a lutas, em meio a tantas dificuldades. E quando a gente vê alguma coisa assim, a gente precisa aprender com isso. Eu acho importante ouvir pessoas que estão logrando êxito naquilo que propõem em seu coração. E é importante nós entendermos que caminhos eles trilharam, que caminhos eles tomaram, para que o sucesso viesse sobre a sua vida. E nós vamos aprender com Isaque nessa noite. E o interessante de entender é aquilo que meu amor falou agora mesmo para os dois casais. Porque uma igreja que lamenta o país que tem, faz o país sofrer a igreja que tem. Vou repetir. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz o país sofrer a igreja que tem. Porque a igreja está aqui para fazer diferença. Não está aqui para murmurar. Não está aqui para condenar. Não está aqui para achar culpados. Porque não fomos chamados a sermos juízes de ninguém. A igreja foi implantada na terra não para julgar o mundo, mas para ser uma agência da misericórdia de Deus na vida das pessoas. O Ministério Shalom, graças a Deus, nunca precisou de favorzinhos ou favores nenhum da prefeitura de Anápolis. Muito pelo contrário, sempre se dispôs a ajudar e a estabelecer ajuda na área social, na área de ajuda com a educação. Nós temos desenvolvido o nosso trabalho e feito com que a população a nosso redor entenda que a igreja está para solucionar problemas e não para evidenciá-los. E o que a gente vê aqui é um homem que não evidencia problemas. E quando a gente fala em crise, a gente toca no ponto nevrálgico das pessoas. Por quê? Porque a crise assusta. No Brasil, quando se fala em crise, o país treme, porque é um país muito sofrido por desvios comportamentais, sofrido pela corrupção que vemos, sofrido por tantas coisas e tantos desmandos que a gente vê. E o que nós precisamos e podemos fazer é orar por esse país. A palavra de Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. O país precisa entender que nós precisamos clamar o nome do Senhor Jesus. É o único nome pelo qual importa nos ser salvos. E o que a gente vê são as pessoas, muitas vezes, se esquecendo disso e tentando, com as próprias mãos, resolver seus próprios problemas. Pessoas de mais de 25 anos
que estão presentes sabem e já passaram certamente por crises. Alguns chamam situações pequenas de crise, mas para eles, de repente, é a crise que ele está passando. Outros têm crises maiores. Nós acompanhamos irmãos aqui na igreja que tiveram crises terríveis na área da saúde, mas que venceram suas crises. Venceram com fé, venceram trilhando o caminho certo, buscando o caminho certo. Até pouco tempo atrás, o nosso país ele vivia sob a influência direta, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos lá tinha uma gripe e o Brasil tinha uma pneumonia. Lá tinha um probleminha pequeno, chegava aqui muito mais agravado. Mas o que nós vimos em 2008, a crise imobiliária não atingindo o nosso país, ou atingindo muito pouco, a gente vai vendo que o país já está tendo a sua independência. O país começa a caminhar com os seus próprios pés. Mas, mesmo assim, sentimos muitas dificuldades em meio à sociedade. E eu queria trilhar com vocês alguns caminhos que Isaac trilhou, nas dificuldades que ele passou, sob o poder aí dos filisteus. Os filistinos, que são hoje parte deles, os palestinos, oprimiam muito o povo hebreu. E esse povo sofrido, esse povo estava debaixo da égide dos filisteus. E esses filisteus traziam um peso muito, muito grande sobre o povo de Israel. O que faltava no povo de Israel? Primeiramente, mudar a cultura. Mudar a cultura. Nós precisamos criar uma cultura de responsabilidade nos nossos filhos. Eu, ministrando ontem para casais, num congresso de casais, eu perguntei aos casais: quem de vocês foi ensinado pelos pais a respeito de sexo na família, no casamento? Ninguém levantou a mão. Eu perguntei: quem de vocês ensina para os seus filhos a respeito de sexo no casamento? Ninguém tornou a levantar a mão. E eu perguntei: como, fazendo a mesma coisa, nós esperamos resultado diferente? Não tem como. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Nós precisamos fazer algo diferenciado dos nossos pais para que os nossos filhos não sofram aquilo que a gente tem sofrido. Educação é uma ponte. Nós precisamos educar melhor nossos filhos. Nós precisamos desenvolver uma relação de educação com os nossos filhos, para com o próximo, para com a família, de forma que eles possam construir um país melhor. Então, mudar o nosso jeito, a nossa cultura, numa cultura de responsabilidade. Há um tempo atrás eu falava para vocês que os nossos pensamentos geram palavras. As nossas palavras geram atitudes. As nossas atitudes geram hábitos. Os nossos hábitos geram caráter. E o nosso caráter gera o nosso destino. Então, tudo começa no jeito de pensar. Tudo começa aqui dentro. Tudo começa no nosso raciocínio, de como nós pensamos, o que nós queremos e o que nós agimos para mudar aquilo que não é naquilo que deva ser. Nós precisamos desse entendimento. Isaac tinha um entendimento da vida. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que sofrimento ou crise, dificuldades, fazem parte da vida. Muitas vezes nós queremos evitar as dificuldades para os nossos filhos e abortamos processos de aprendizado. Nós evitamos que os nossos filhos sofram as consequências daquilo que eles mesmos realizam. Nós precisamos dar aos filhos a oportunidade de sofrerem as consequências. E é importante que a gente desenvolva isso, sem abrir mão do amor, sem abrir mão da proteção, sem abrir mão do carinho. Mas os filhos precisam caminhar nesse conceito. Abraão criou Isaac entendendo isso.
E seu filho Isaque foi mandado para uma outra região que não a sua. E lá nessa região, Isaque desenvolveu riqueza, a partir do seu trabalho, a partir daquilo tudo que ele fazia. E Isaque conseguiu conquistar seu espaço, seu lugar ao sol. Isaque não enterrou seus sonhos, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Então, primeiro aspecto, entenda aquilo que Isaque teve que entender. Primeira coisa, sempre haverá alguém querendo entulhar os seus poços. Sabe aquilo que você vai construir? Sempre haverá alguém querendo jogar areia no ventilador. Querendo entulhar seus poços, querendo fazer com que o que você desenvolve não seja desenvolvido a contento. É importante você saber disso. É importante você saber que se não é, essa pessoa não é uma pessoa usada pelo teu inimigo, certamente o inimigo fará com que alguém se levante contra você. A vida da gente é assim, a gente tem que entender isso. Crise faz parte da vida. Em Mateus fala que o homem que edifica sua casa sobre a rocha, sopram os ventos, vem a chuva e a casa não cai. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a areia nesse caso é a expressão amove. Amove é a mesma areia citada lá em Gênesis, que Deus formou o homem do pó da terra, dessa areia. Então, o homem que constrói a sua casa sobre a amove, sobre a areia, está construindo sobre valores humanos, está construindo sobre capacitação humana, e não sobre a rocha que é Cristo. Nós temos que entender isso. Construção de vida é construída enquanto cai chuva e enquanto sopra vento, porque faz parte do processo da vida. Não há uma promessa de Deus, não há uma promessa de Deus na nossa vida, de que, se tornando crentes ou cristãos, você não vai sofrer. Não existe isso. Não existe isso. Sofrimento, percalços, fazem parte da vida de qualquer pessoa. A diferença está em como reagir. Tem uma frase que nós falamos uma vez para a igreja e que é importante você guardar no seu coração. Os problemas não estão nos problemas. Os problemas estão em como você resolve os problemas. Porque tem gente que não sabe resolver problemas. Ele joga gasolina no fogo. Ele quer apagar o fogo, joga gasolina no fogo. Ele quer resolver uma situação e cria uma tempestade em torno daquela situação. E era apenas um pequeno vento. Então, esse entendimento, Isaque teve. Isaque não ficou dando atenção a quem comemorava a derrota dele. Não, ele não deu atenção para os filisteus. Ele deu atenção para valores que Deus havia colocado no coração dele. E o texto nos faz ver que ele se cercou de pessoas vitoriosas, pessoas que pudessem ajudá-lo, pessoas que pudessem estar com ele dentro dos desafios. Ele se espelhou no seu pai. Então, alguém certamente vai querer entulhar seus poços. Fique atento. Certamente alguém vai querer roubar a sua herança. A nossa herança é uma herança eterna. E na crise, vão ter situações em que você vai ter que colocar na balança a sua herança e as soluções que vão trazer para vocês. Paliativos que a gente tem toda hora, mas que são colocados em termos de balança com a sua fé. Você vai ter que experimentar a sua herança. Constantemente, a sua herança vai ser colocada em xeque-mate. Constantemente. A sua fé será testada. Na crise, a nossa fé é testada o tempo todo. E as crises na nossa vida, na vida de um cristão, existem justamente para isso. Para fortalecer a sua fé. Para fortalecer suas convicções.
você precisa de boas convicções. Eu lembro, há uns anos atrás, eu sempre falo nisso porque é a experiência da minha vida. Eu fazia a área comercial do Shopping Flamboyant, em Goiânia, e tinha uma atividade muito intensa. E um dia, na minha casa, na hora do almoço, eu preocupado com reuniões lá, num estresse tremendo, eu fui acometido de um AVC. E eu passei algumas horas numa crise nesse AVC, e sem que ninguém externamente pudesse me ajudar. Ali a minha fé foi colocada em xeque-mate. E Deus me tirou desse xeque-mate, porque é o impossível, é onde Deus age com o poder dele. Naquilo que não tinha solução alguma, à vista dos homens, Deus trouxe a solução, e de uma forma milagrosa, eu saí intacto daquele AVC. De uma forma milagrosa, eu saí sem sequela alguma de um AVC. Mas o que é isso? É a fé sendo colocada em prova, em teste. A minha herança quis ser arrancada de mim. É importante que nós tenhamos ávido na memória quem é Deus para a gente. Você não pode negociar a sua fé. A crise vem e existe na sua vida justamente para te fortalecer. E certamente Satanás vai querer roubar a sua herança. E ele lança sobre a nossa vida parasitas. E a nossa vida começa a ser bombardeada por valores morais, existenciais, que não são os que nós cremos, mas vão minando a nossa vida. Então, preste muita atenção. Na crise que você passar, a sua fé será testada. Alguém quer impedir também o seu crescimento. Crise sempre trará alguém para bloquear os seus sonhos. Por isso a gente costuma dizer que sonhos não são compartilhados com quem não sonha como você. Cuidado com o teu sonho. Você pode ser roubado do sonho no nascituro dele. Lá onde está nascendo o seu sonho, você é roubado dele. Roubado por quem? Roubado por quem não tem capacidade de sonhar. Roubado por quem muitas vezes, até com boas intenções. Aliás, de boas intenções, diz o dito popular, o inferno está cheio. E está certo. Porque muitas vezes as pessoas chegam com boas intenções para te livrar e para te poupar das dores da conquista. Mas, amados, sucesso sem trabalho, ele só vem antes no dicionário. Só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Agora, trabalho é esforço. Trabalho muitas vezes é entrega, trabalho muitas vezes é dor. Trabalho, muitas vezes, é você cair de cara na crise, entrar na crise. Agora, como ter sucesso em crise? É trabalhando. Não existe outra metodologia. Não existe. Tem muita gente que fala assim, não, a palavra de Deus fala que aos seus ele dá enquanto dormem. Sim, mas não é dormir de dormitar. Não é dormir de estar pestanejando. É dormir de descansar, de confiar, de entregar. Aos seus ele dá, enquanto aqueles confiam nele. Mas o trabalho é devido a todos. Não existe conquista sem trabalho, não. Sucesso sem trabalho, isso aí não é coisa de Deus, não. Deus estabelece a nossa vida, conquistas através do trabalho, desde que estejamos trabalhando, confiando nele. Porque o fruto do nosso trabalho terá o rendimento em Deus. É Ele quem nos supre nas nossas necessidades básicas. Isso é importante. Agora, é claro que enquanto você trabalha, você terá impedimentos. Pessoas que vão tentar te segurar, tentar abater o seu crescimento. Eu lembro de uma igreja lá em Brasília, que conheceram um pastor simples, lá no Nordeste, e trouxeram ele para pregar em Brasília. Aí esse pastor chegou, pegou uma Bíblia velha, abriu,
aquele jeitão meio matutão, meio nordestino de ser. Aí abriu a Bíblia e falou: quero pregar aqui sobre 3 tipos de crente. O crente égua, o crente pai d'égua e o crente filho de uma égua. E eu vou pregar aqui. A igreja é igual uma carroça, dizia ele. Então tem aqueles que puxam a carroça. Esses são os crentes égua. Pai d'égua, né? Os crentes pai d'égua. Aqueles que pegam realmente na luta ali e vão conquistando tudo. Agora existe o crente égua. É aquele que está em cima da carroça, fazendo peso. Não faz força nenhuma, ele só faz peso. E ainda fica gritando com quem está puxando a carroça. Esse é o crente égua. Mas existe ainda o crente filho da égua. É aquele que fura o pneu da carroça, aquele que joga pedra na frente da carroça, é aquele que tenta virar a carroça. Numa linguagem simples, o que ele quis dizer foi o seguinte: existe na vida aqueles que fazem a história, aqueles que vivem a história e aqueles que passam pela história. Tem gente que é tão fraco que ele é coadjuvante da própria história. Ele não é nem o ator principal da própria história. Ele não consegue desenvolver algo em torno do seu próprio sonho. E tem gente que suga o sonho seu e começa a viver o seu sonho. Então, sonhos não se compartilham com quem não sonha como você. Como enfrentar a crise e ter sucesso? Guarde o teu sonho no teu coração e compartilhe com o teu Deus. Compartilhe o sonho com o teu Deus. Com quem mais, pastor? Com quem sonha como você. Com quem sonha junto com você. Agora, preste atenção numa coisa. Não é porque está próximo a você que sonha como você. José do Egito contou o sonho dele para ninguém menos que o pai, a mãe e os irmãos. E sabe o que os irmãos fizeram com ele? Venderam ele para o mercado de escravos. Os irmãos queriam matar ele? Não, os irmãos queriam matar apenas os sonhos dele. Só os sonhos dele. Achavam que ele sonhava demais. Quem aqui, alguém já falou para você: você é muito sonhador. Quem aqui já falou isso para você? Não enterre seus sonhos, continue sendo sonhador. Mas haja em cima do sonho. Haja em cima dos seus sonhos. Alguém quer te expulsar do lugar da bênção. Alguém quer te expulsar do lugar da bênção. Às vezes você está no lugar da bênção e começa a acontecer um punhado de coisa errada. Sabe o que pode estar acontecendo na sua vida? Você pode estar levando, sabe quem do seu lado? Jonas. Alguém que carrega um Jonas do lado tem que orar muito. Sabe o que isso significa? Sabe quem é Jonas? Jonas é aquele homem que Deus mandou pregar em Nínive, para os moradores de Nínive. E sabe o que ele fez? Deus mandou ele para a esquerda, ele foi para a direita. E entrou no navio, e foi seguindo para Tarsis. E o navio começa a ser bombardeado ali pelos ventos, e o mar a ser açoitado, cheio de gente no navio. Todo mundo sofrendo, todo mundo com medo da morte, todo mundo apavorado. Mas por que as pessoas estavam tão apavoradas? Porque estavam carregando Jonas dentro do navio. O que significa Jonas? Jonas significa alguém que está junto de você, fora do propósito de Deus. Por isso a palavra de Deus não abençoa casamentos com julgos desiguais. Porque muitas vezes pessoas sofrem, pessoas tementes a Deus, pessoas respeitáveis, pessoas íntegras, pessoas sinceras, pessoas honestas, passam uma vida de sofrimento ao lado de um Jonas, que está sempre fora do propósito, que está sempre desobedecendo, que está sempre desagradando a Deus e sofrendo as consequências disso. Só que ele não sofre sozinho, ele carrega quem está junto com ele. Enquanto Jonas não foi abandonado no mar, todos corriam risco de morte naquele navio, porque estavam carregando alguém fora do propósito de Deus. Com quem você está caminhando vida fora?
Observa. Não é para pegar essa pessoa pelo pescoço e jogar no mar. Não, não é isso não. É para que você possa ajudá-lo a entrar dentro do propósito de Deus. Você possa ajudar e orientá-lo ou orientá-la a entrar no propósito de Deus. Tem muita gente que não sai de crise, é crise o tempo todo. Eu não sei o que eu fiz para ter tanta crise na minha vida. Na realidade, você está convivendo com alguém fora do projeto de Deus. De repente, numa empresa, numa sociedade, onde uma parte da sociedade não tem temor algum por Deus. E você sofre as consequências de uma sociedade nefasta dessa. O que você necessita é entender quem está caminhando com você. A palavra de Deus fala, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Esforçar-se é sair do mesmismo, é sair da zona de conforto e caminhar realmente. Caminhar em direção ao propósito de Deus. Crises que a gente passa sem ter culpa alguma delas. Crises que você passa simplesmente por ter por parceiro ou parceira, tu sócio, alguém que não teme a Deus. E puxa para dentro da empresa, puxa para dentro da família o desagravo com Deus. Então, crises existem pelas mais diversas formas. Às vezes você está carregando pedras, você está desenvolvendo pedra, quando você levanta a pedra, tem um inimigo debaixo da pedra. Já viu aquelas pedras que você levanta assim, tem lagartixa, tem cobra debaixo da pedra? Às vezes tem um inimigo também debaixo da pedra. Você está trabalhando, mas tem um inimigo sempre por trás da pedra. Sempre atrás do que você está desenvolvendo. E quando eu falo inimigo, eu não estou falando de gente, não. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Quando eu falo de inimigos, eu estou falando de inimigos espirituais, mas que usam pessoas naturais. Usam. Aí a gente fala assim, não, eu não creio que a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai, o meu irmão, seja uma pessoa que Satanás possa usar. Certa feita, Jesus estava entre os discípulos assim, e falou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? O que estão falando de mim por aí, gente? Vocês estão ouvindo aí, o povo lá fora, o que eles falam de mim? Conta aí para mim. Jesus sabia o que as pessoas falavam? Hã? Sim ou não? Sim. Por que ele perguntou então? Jesus tinha essas deixas mesmo. Ele sabia, mas queria saber. É igual o cego, ele vira para o cego e pergunta ao cego, o que você quer que eu te faça? É brincadeira, né? É um stand-up, né? Viu, pastor Ricardo Gondim? Jesus também fazia stand-up. Né? Chegar e perguntar para a pessoa, que coisa irônica isso, perguntar para um cego o que um cego quer. Né? O que a gente vai ouvir de um cego? Eu quero uma Ferrari? Não é. O que um cego quer? Voltar a enxergar, claro. Então, para que ele perguntou? Só Deus sabe. Da mesma forma, Jesus vira e fala, quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro fala assim, eles dizem que o senhor é João Batista, isso, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu falou, Pedrão, tá certo, Pedro. E quem te revelou isso, Pedro, não foi seu conhecimento, não. Seu conhecimento é desse tamanhozinho, Pedro, você só sabe pescar. Agora, quem te revelou isso, Pedro, foi meu Pai que está nos céus. E o Pedro se encheu todo, né? Falou, opa, dei uma dentro, né? Dei uma dentro. Aí Jesus fala, e cabe ao Filho do Homem morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E o Pedro levanta e fala, longe de ti, Senhor, que aconteça isso contigo. E Jesus fala para Pedro, arreda Satanás. Pedrão ficou doido, arreda Satanás? O que é isso? Ele está dizendo que eu sou Satanás? Não. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, é que aquela expressão de Pedro nasceu no coração do inimigo. Quantas pessoas que nos amam lançam sobre a nossa vida palavras que não nasceram no coração dele, não nasceram de motivação dele. É importante, queridos, nós entendermos isso, porque tem muitos casais que brigam e permanecem brigados durante muito tempo por algo que um deles falou.
E aquele que falou está extremamente arrependido, porque não nasceu no coração dele aquilo. Foi uma palavra lançada ao vento, mas que nasceu no coração do inimigo e foi colocado na boca dele naquele momento. É importante nós entendermos que os nossos inimigos não são necessariamente as pessoas que nos cercam, mas são inimigos espirituais, que se aproveitam das situações para bloquear o seu crescimento, para bloquear a sua vida, para bloquear suas conquistas, para colocar terra nos seus poços, para desanimar você, para trazer você para baixo. E tudo isso é artimanha do inimigo. E ele pode usar uma vida? Claro que pode. Claro que pode. Ele tenta te forçar a parar no meio do caminho. É isso que ele faz. Ele não suporta te ver avançar. Satanás não suporta te ver avançar. O segundo aspecto na vida de Isaac são as atitudes dele que fizeram diferença. A primeira coisa foram os pensamentos dele. A segunda coisa são as atitudes dele. Isaac não desistiu, não desanimou, não reclamou, não murmurou, não saiu culpando as pessoas à sua volta, mas, pelo contrário, a primeira coisa que ele faz é restaurar os poços que foram entulhados. Restaurou os poços que foram entulhados. Ele se aproveitou da força já existente. Ele não começou do zero. Ele viu que havia potencial naquilo que fizeram de mal, ele transformou em bem. Ele começou um insight. Ele não começou a cavar novos poços. Não, a primeira coisa que ele fez foi recuperar a força que foi neutralizada. Foi tirar os entulhos dos poços que haviam jogado lixo. A atitude dele não foi perder tempo batendo boca com os inimigos. A atitude dele não foi armar os servos dele e sair para lutar contra o inimigo. Isaac não se levantou em guerra. Isaac se levantou para o trabalho. Para o trabalho. Que poços na sua vida foram entulhados? De repente, um curso que você abandonou? De repente, uma atividade profissional que você gostaria de desenvolver, mas você desistiu dela? De repente, uma pós-graduação que você entulhou ou deixou que entulhassem? Quantos sonhos da sua vida estão entulhados, enterrados? O que você precisa fazer? Você precisa reavivá-los. Você precisa reavivar os sonhos possíveis, os sonhos que ainda existem dentro de você e que são possíveis e estejam dentro do propósito de Deus. Porque pode ocorrer que os sonhos de ontem não são os sonhos de hoje. As coisas mudam, o tempo muda, as coisas são adaptáveis. Romanos capítulo 5, versículo 3, fala que nós devemos renovar a mente. Renovar a mente é buscar novos sonhos, mas novos sonhos a partir dos seus sonhos enterrados. Não abandone o teu passado. Não abandone. Eu falei aqui há uns domingos atrás que a vida é igual dirigir um carro. Tem que ter um grande para-brisa e um pequeno retrovisor. Um grande para-brisa para que você possa sempre estar olhando para diante, sempre estar olhando para frente. Mas você não pode abandonar o seu referencial, que é o seu passado. Você, de vez em quando, tem que estar consultando o seu retrovisor, olhando para o passado. Porque ninguém que saiba onde quer chegar se esquece de onde saiu. Você pode olhar para trás. É o teu referencial de vida, de existência. E tem coisas no passado que lhe serão úteis no presente e no futuro. Potencial de Deus. O que é potencial? Potencial é tudo que não foi usado, né?
Quantas vezes a pessoa vai procurar um emprego, vai procurar alguma coisa, e a pessoa pede um currículo. E olha o teu currículo e fala, você já fez tal coisa, já fez tal coisa, já fez tal coisa. O seu potencial é grande. Potencial não se mede pelo que fez. Potencial se mede pelo que você pode fazer, não pelo que você fez. O que você fez é apenas referencial, não é potencial. Pega um palito de fósforo, qual o potencial dele? Não sei. Se eu jogar esse palito de fósforo dentro de uma floresta, pode incendiar uma floresta. Se eu jogar esse palito de fósforo numa folha, pode incendiar apenas uma folha. Se eu pegar esse palito de fósforo e acender um crack, eu posso estar acabando com a minha vida. Mas se eu pegar esse palito de fósforo e acender uma lareira num dia de frio, eu posso estar salvando a minha vida. Então, qual é o potencial do fósforo? O potencial do fogo que eu for utilizar. Não o que eu utilizei. Porque se eu riscar o fósforo e apagar, qual o potencial do fósforo? Nenhum mais. Já foi usado. Então, Deus quer que o teu potencial repouse no seu referencial. Quem está entendendo, diga amém. O seu referencial é importante. E sabe qual é o maior referencial para um homem? Deus é o melhor e maior referencial para o homem. Nós temos que estar ligados nele. Ele é a nossa fonte de energia. Ele é a nossa força. Nós não temos nenhuma planta aqui, mas se você pegar uma planta e você vê uma planta verde, bonita, por que ela está verde, está bonita? Porque ela está ligada ao referencial dela, que é a terra. Quem criou a planta? Isso, não foi Deus não, foi a terra. Deus não criou as plantas? Não. Deus falou para a terra, produza plantas conforme a sua espécie. E a terra produziu. A origem da planta não é Deus. A origem da planta é a terra. Se você pega a planta e arranca da terra, o que acontece com a planta? Morre. Ela foi retirada da sua origem. E onde está a origem do homem? Em Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, disse Deus. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A origem do homem está em Deus. Aí vem o pecado e nos desliga de Deus. E nós passamos a estar mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus veio para nos religar à nossa origem, que é Deus. Jesus fez uma ponte entre nós e Deus. Ele nos liga em Deus. Por isso, uma pessoa plantada em Jesus tem vida eterna. Porque está plantada na sua origem, que é Deus. Um homem sem Deus está morto. Está sem referenciais. Uma planta sem a terra estará morta, sem referenciais. Agora, o homem religado por Jesus em Deus, ele tem todo o potencial. Potencial de quê? De dar frutos. E em abundância dar frutos. Agora, só dá fruto quem tem raiz na sua origem. Só dá fruto quem está enraizado em Deus. E o que acontece? O fruto é a expectativa do que você pode fazer, é o teu potencial. Mas ninguém tem potencial de gerar frutos se antes não foi ligado na sua origem, no seu maior referencial, que é Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceira coisa que Isaac fez. Isaac cavou os poços novos. Interessante dos poços antigos ainda, eu fiz uma anotação aqui, eu quero voltar nela, é que em administração aprendemos a racionalizar recursos e esforços. Significa aproveitá-lo ao máximo. Fazendo uso de recursos antigos, torna qualquer empreendimento mais viável. Não abandone o seu passado. Não abandone o que você construiu. Não abandone os seus valores. Não abandone a sua história. Seja estável na sua emoção,
e na sua vida. A estabilidade emocional vai gerar para você um conforto, uma segurança. Você tem que ter referenciais. É por isso, amados, que é importante você estar firme no propósito do casamento, na sua aliança com a sua esposa, com o seu marido. Porque senão você vai começar a rasgar história, a rasgar foto. Ah, não, essa foto eu tenho que rasgar porque é minha ex. Essa aqui é minha ex, está aqui junto, então tem que rasgar. Esse aqui é o meu ex, deixa eu rasgar a foto, é o meu ex. E você nunca tem passado, porque você não está firmado com raízes sólidas do teu passado. Por isso que é importante você estar firmado numa igreja, numa só igreja. Cadê Carla e Wesley, estão aí? E o Micael. Micael, fica de pé você, Micael. Está todo da namorada do lado ali, né? Da barbicha. Mas o Micael, eu carreguei no colo, o Micael. Eu lembro da alegria que nós ficamos quando o Micael nasceu. O Micael foi o primeiro bebê da igreja. Olha o tamanho do bebê, está vendo? Está até com namorada já. Que um dia a gente está fazendo o casamento do Micael, viu? Estamos torcendo por você, estamos juntos. Agora, o que é isso aí? É uma construção. Obrigado, Micael, pode se sentar. É uma construção, sabe? São pessoas que firmam raízes. A tempestade vem. Eu tenho liberdade porque são filhos espirituais. Já puxei muita orelha do pai de Micael, muitas vezes. Já sentei ele no canto, já dei bronca nele. Porque nós fizemos o casamento dele. Chegaram na igreja, eram namorados, ele e a esposa. Então, já demos muita engraxada nele já, para ela. Meu amor já deu muita engraxada nela para ele também. Dando bronca nela, conversando com ela, ensinando para ela. Agora, o que é isso aí? É só dar bronca? Não, não é isso não. É porque muitas pessoas não suportam o tratamento e procuram a facilidade, procuram zona de conforto, procuram lugares onde não serão tratados, onde serão só manipulados muitas vezes, mas não são tratados. Nós precisamos de um passado de tratamento. Nós precisamos desentulhar os poços antigos, fazê-los se tornarem úteis. A sua história, a sua vida pregressa, ela é útil para você. Os seus amigos do passado, seus pais, seus grandes referenciais naturais são os seus pais, são úteis para você. Por isso é tão importante um sobrenome, né? A construção de um nome, isso é muito importante. Agora sim, Isaac começou a cavar poços novos. Uma grande lição que nos é legada aqui, é essa solução, uma solução que a outra tornou-se curta, a duração dela, e houve necessidade de inovação, descobrir novas alternativas. As crises, às vezes, são as mesmas. Você acha que são crises diferentes, porque você vive elas em tempos diferentes, com maturidade diferente, mas, de repente, são as mesmas crises que vêm acompanhando a sua vida. Crises que são consequências da sua fraqueza espiritual, da sua fraqueza em enfrentar alguns problemas, e você terá sempre os mesmos problemas. Sempre. Eu lembro em aconselhamento, pessoas que viram para mim e falaram: pastor, eu queria confessar aqui um problema. O que é? Sabe o que é, pastor? Em 1972, aconteceu uma coisa, e sai relatando. Aí a gente conserta, a gente conversa, traz as coisas para o prumo, e ele confessa os pecados, deixa, vai embora. Daí, há 2, 3 anos, pastor, eu queria conversar com o senhor. Pois não. Sabe o que é, pastor? Em 1972, falou: pode parar. Isso aí nós já tratamos. Pois é, pastor, mas aconteceu de novo. Então, vamos tratar mais uma vez, mas preste atenção. Preste atenção, por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Marcos 16, que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade é um pecado cometido repetidas vezes e que vai cauterizando a mente de quem o pratica.
Sabe aquele pecado que você se acostuma a ele? Você psicoadapta a ele, e de repente ele deixa de ser pecado porque você já se adaptou a ele, e ele é você? E você carrega ele vida fora? Pois é, isso aí é entulho passado. E você precisa inovar, você precisa tomar medidas diferentes, você precisa tomar atitudes diferentes, você precisa concatenar, pensar de forma diferente. Para quê? Para que o seu raciocínio leve você a resultados diferentes. Mas tem gente que pensa sempre a mesma coisa, age do mesmo jeito e espera resultados diferentes. Não existe isso. Crises são enfrentadas com criatividade. Seja criativo. Crie novos propósitos, crie novas soluções para os problemas passados. Que soluções passadas não resolveram, crie novas soluções. Deus nos fez pessoas criativas. Sabe como é que Deus fez o mundo? Falando. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, haja firmamento. O que aconteceu? Houve firmamento. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos o poder da palavra. Só que a palavra que você crê, a palavra que você professa, e você soma a essa palavra atitudes. Existem 4 tipos de amor: o amor filéus, eros, estorgê e HP, ou ágape. O amor de Deus é isso aí que eu acabei de falar, é a palavra mais atitude. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu o seu Filho, por amor a você. Então, a atitude de Deus foi atitude de amor. O amor de Deus é atitude. Nós temos que aprender com novas atitudes a resolver problemas passados. Novas atitudes. Não é somente palavra, é palavra e atitude. Palavra e atitude. Seja criativo nos novos caminhos. 4, Isaac não ficou arengando poços cavados, perdendo tempo com briguinhas tolas. O senhor já falou isso. Sim, mas eu quero botar o foco nisso aqui agora. Cuidado para você não desviar o foco da sua vida. Cuidado. Tem gente paralisada na vida por causa de picuinha. Coisinha boba. Coisa boba. Ele paralisa a vida dele. Paralisa a vida dele e fica numa busca rilhenta. Casais que ficam se matando em conta-gota. Se separando em doses homeopáticas. Que nós somos casados há 30 anos, há 40 anos. 40 anos que ele vem matando a mulher dele. E ela matando ele. Em conta-gota, em conta-gota. O que é necessário fazer? Amar com atitude. Mudança. 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 Eu me proponho, meu amor, a mudanças. Eu preciso mudar em muita coisa em relação ao nosso amor. É você falar isso e você agir. É você entender que não adianta você ficar se matando em conta-gotas. Não adianta você ficar com brigas rilhentas, desviando o foco. Problemas e crises se resolvem com objetividade. Objetividade. Porque senão você tem o inimigo da sua vida ali na frente e você fica aqui disputando força com quem está conduzindo você ao sucesso. Você fica aqui desviando a sua atenção. Como isso aí acontece? Isso acontece demais na vida da gente, quando você desvia o foco. Eu uma vez falei sobre a águia, que havia uma discussão, na internet vocês podem ver isso, quem enxerga mais, a coruja ou a águia?
que o ângulo de visão da coruja é muito maior, mas a águia, ao meu parecer, ela enxerga mais, porque ela foca. A águia, ela consegue focar a visão dela. E o que nós precisamos ter na nossa visão é foco. Entendermos onde é o foco da crise. E atacar a crise, não as pessoas. Atacar o problema e não as pessoas. Entender o que Isaac fez. Isaac não saiu buscando briga com as pessoas, não. Ele foi direto na solução do problema. E qual era o problema? O problema eram poços entulhados. É isso. Mas alguém entulhou. Ele não saiu discutindo quem entulhou. Não saiu buscando culpados. Ele foi direto no cerne do problema, para resolver o problema. Cuidado, que você pode estar perdendo força de solução, atacando aquilo que não é o problema, atacando situações que não são o problema. Conforme diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra pessoas, não é uma luta biológica. O teu marido não é teu inimigo, a tua esposa não é teu inimigo, o teu filho não é teu inimigo, e o teu inimigo é quem está agindo por trás de situações e muitas vezes usando a vida dele, usando a vida dela. Ataque o verdadeiro inimigo da sua vida. Resolva os problemas. Não vá nas consequências, não vá na... Paulo Henrique Cláudio, como é que é? A febre, ela é um sintomático, não é isso? Isso, não vá no sintoma. Não tem que dar remédio para baixar a febre, tem que achar o que está causando a febre. O que está causando a febre é que tem que ser atacado. Tem muita gente aí atacando sintomas e não atacando o problema. Isaac não parou de cavar poços. Ele não pensou assim, não, todo poço que eu cavo eles entulham. Tadinho Deus, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém me chama. Vocês podem completar, deixa vocês completar. Ninguém me chama de... Está vendo? Aí você fica naquela autocomiseração, tadinho de mim, tadinho de mim. Vocês sabem que a piedade, vocês sabem que a piedade usada para terceiros, ela é de Deus, mas usada para si mesmo é do diabo. A autocomiseração, a automiséria, a autopiedade, ela não é de Deus. Ela não é de Deus. O que é de Deus é quando você tem piedade dos outros. Mas tem gente que tem sempre piedade dele mesmo. Tadinho de mim, todo mundo está contra mim. Eu cavo meu pocinho, o inimigo vem e... Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de cavar. Essa não é a solução. Isaac não parou de cavar poços. Leia o texto. Ele cavou poço ali, foi expulso dali, foi para outro lugar, foi cavar poço. Era insistente, era perseverante. Ele tinha um objetivo, cavar poço. Sabe o que acontecia? No deserto, quem tinha um poço tinha tudo. Quem tem um poço de água no deserto tem tudo, queridos. Tem água, água é vida. Enquanto os filisteus ficavam lá amolando o machado deles, amolando lá a espada deles, Isaac estava cavando poço. Ele não queria guerra com ninguém. Ele não queria medir força com ninguém. Ele queria, era poço para o gado. Ele queria, era poço para as pessoas que serviam ele. Ele queria dar vida para as pessoas. O objetivo da vida dele era cavar poços. Aí os filisteus entulhavam os poços, ele nunca parou de cavar poço. Não pare de realizar seus sonhos, porque tem inimigos querendo frustrar seus sonhos. Não pare de realizá-lo. Não pare de buscá-lo. Não é porque estão prejudicando você que você vai parar de viver e sonhar com a vida. Não, persiga seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Continue sonhando e continue agindo em torno dele. Depositando os seus sonhos naquilo que realmente vale a pena depositar. Isaac não parou de cavar poços. Crise não vem para paralisar ninguém, não.
Crise não vem para paralisar ninguém. A crise vem para separar situações. A crise vem para testar muitas vezes a sua força, as suas convicções. O que purifica o ouro é o fogo. O que depura o ouro é o fogo. O que depura as suas convicções são as crises. Nós não contamos tempo pelas vezes que respiramos, nós contamos tempo pelas vezes que perdemos o fôlego. E crise faz a gente perder fôlego. Crise marca a vida da gente. Pra vocês terem uma ideia, não tem coisa melhor para um casamento firmar do que crise. Um casamento não firma na bonança. O que firma um casamento são as lutas que ele sofre. Quantos casais podem dizer amém a isso? Amém. É sério. Quando o casal passa uma luta juntos, eles se firmam mais ainda. Só tem uma crise que pode separar casamento, que é a crise da infidelidade. Mas crise financeira, separa não. Se o casal se ama, eles lutam juntos. Eles comem arroz com feijão juntos. Arroz com feijão e chuchu juntos. E vão melhorando, juntos. Porque a crise consolida a confiança que um tem no outro. Agora, se não houvesse crise, como é que haveria estabilidade nos casamentos? Quem aqui pode testificar o que eu estou falando? Que o seu casamento foi firmado em cima de crises. Eu posso testificar isso. Quem mais? Todos nós passamos por crises. Elas solidificam o casamento. Solidificam. Crise é importante. Agora, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, e fala aos romanos, dizendo o seguinte: a tribulação produza perseverança. A perseverança produza experiência. E a experiência produza esperança. Então, crise tem que produzir perseverança. Persevere na crise. Continue cavando poços. Não abra mão de cavar poços. Foi o que Isaac fez. Ele perseverou, insistiu e conseguiu seu lugar de descanso. O que nos abala é uma forte vontade de jogar tudo para cima. Isso aí, eu anotei aqui, realmente, o que nos abala não é muitas vezes, não é o medo de não vencer, não. É a vontade de chutar o balde, de chupar o balde, de fazer tudo com balde. Porque, às vezes, você se sente cansado, fica aquele cansaço, sabe? E dá vontade de parar, para esse mundo que eu quero descer. Dá vontade de gritar assim. Realmente, tem crises que se prolongam. Se prolongam. E, por último, Isaac honrou a memória do seu pai. Isaac honrou a memória do seu pai. Ele deu os mesmos nomes para os poços que seu pai havia dado. Honrar a memória, amados, é honrar a história. Honrar a memória é fidelizar as raízes. Isso é de suma importância. É de suma importância. Quando você entende que você tem um compromisso com a sua história. Nós precisamos gerar pessoas assim, a partir de nós mesmos. Pessoas que sejam firmadas em tudo aquilo que produzem, que desentulhem poços, mas que sejam firmadas nos propósitos que Deus colocou no coração dessas pessoas. Isso é de suma importância, de suma importância. Nós precisamos descomplicar a vida da gente. A gente precisa firmar em Cristo Jesus e seguir a vida de forma descomplicada. Tem muita gente que complica a crise. A crise existe, mas não é tão complicada se você souber agir contra ela. E lembra dias atrás que eu contando para vocês que a NASA norte-americana ela deu uma caneta para os primeiros astronautas fazendo as anotações
naquela época não existia as anotações de computador como existem hoje, e essa caneta não escrevia sem gravidade. A NASA parou todo o processo, durante 2 anos, até criar uma caneta que escrevesse no espaço. 2 anos parada, tentando resolver um problema surgido, criar uma caneta que escrevesse fora da gravidade. Depois de 2 anos, tendo conseguido, eles foram contar a vitória para os russos e perguntaram para os russos: vocês já inventaram, já criaram alguma forma de escrever no espaço? Os russos falaram: claro, a gente escreve de lápis. De repente, o que está acontecendo? Olha, a inteligência norte-americana. Faltou simplicidade. Às vezes a gente cria monstros na crise da gente e fica atacando monstros. Eu digo para você, falta simplicidade. Vamos ficar de pé?